ele descobriu que não era dele, né? E foi obrigado a pagar pensão. Então o cara descobriu na justiça que era corno e ainda foi obrigado a pagar a pensão pra mulher que traiu ele. E outro ponto que eu vejo que vem travando bastante o Brasil acabam sendo as relações de trabalho. Então, no passado, as pessoas queriam direitos, que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu quero 13º, que eu quero um fundo de garantia. E hoje, até vendo diversas pessoas, principalmente que trabalham em subemprego, veem que não vale mais a pena, né? Então ele vai lá, trabalha na 6 por 1 para ganhar um salário mínimo, melhor ser informal, entregar comida no iFood, entrega de Mercado Livre, entrega de virar Uber de fato. Então, o que você vê que tinha que mudar na relação de trabalho hoje para que as pessoas buscassem mais por trabalhos formais? A CLT ela é uma ilusão, né? Não à toa a gente tem 40 milhões de informais porque é muito dinheiro indo pro governo, então já não é interessante pro empregado e é muito oneroso pro empregador. Então, assim, não vale a pena pro empregador, não vale a pena pro empregado, a CLT só beneficia o governo, né? Por isso que a maior parte ou praticamente metade dos empregos são informais ou PJ, que na realidade é uma relação de trabalho travestida ali de uma relação empresarial, mas no final das contas, a maior parte dos trabalhadores autônomos fazem PJ para exercerem as suas profissões. Então, e veja, os países desenvolvidos que têm a legislação trabalhista mais flexível são aqueles que pagam mais, são aqueles que dão mais benefícios. Por quê? Porque com o mercado não existe nenhuma maneira real de dar mais benefício para o trabalhador que não seja uma economia aquecida. Se não tem empregador disputando empregado, não vai ter melhores condições de trabalho. Não vai ser uma lei que vai impor isso. Ou o sujeito não vai contratar, ou vai contratar informalmente. Não adianta onerar a folha com falsos direitos se aquilo não se paga na realidade. E quando o próprio trabalhador começa a perceber que a CLT não é boa para ele, a ponto de... Eu estava lendo uma matéria outro dia, e as crianças hoje estão utilizando o CLT para ofenderem umas às outras, né? Falando, meu, você é o CLT. Então, você vê que as novas gerações já percebem isso, e os próprios, está tendo um julgamento no Supremo agora, sobre relações trabalhistas de aplicativos. A maioria esmagadora dos trabalhadores de aplicativos não querem vínculo trabalhista. Porque, primeiro, eles veem que eles ganham mais, fica mais dinheiro no bolso deles do que no governo sem você ter uma CLT. Eles têm a flexibilidade de horário, eles podem trabalhar para mais de um aplicativo. Então, eles têm uma autonomia e um rendimento maior do que boa parte dos trabalhadores formais. A maioria esmagadora de quem trabalha em aplicativo ganha mais do que um sujeito que está na CLT com salário mínimo, né? Sendo que esse cara que está na CLT no salário mínimo, na verdade, ele deveria receber 2 salários mínimos se não fosse a oneração da folha. O patrão está pagando 2 salários mínimos, mas o empregado está recebendo só um. Então, e, mais uma vez, uma dificuldade do Brasil. Qual o país desenvolvido que tem lei trabalhista na sua Constituição? Sabe, se tiver um, é excepcionalíssimo. Os países desenvolvidos têm lei trabalhista em lei, não na Constituição. A Constituição é só o fundamental, ela tem que ser pequena, ela tem que ser enxuta. Até para não dar margem para grandes discussões um excesso de carga e de discussões de judicialização no Supremo. Mas infelizmente no Brasil ela está na Constituição. E outro ponto que eu vejo é que tem gente que fala, não, porque se acabar com a CLT, o patrão vai explorar o funcionário. Só que outro ponto que acaba acontecendo é que se tiver menos barreiras para que a pessoa consiga contratar, demitir, crescer a própria empresa, vai ter uma competição pelo funcionário. Então você para pra ver, por exemplo, a gente foi pra Orlando ano passado. Tinha no McDonald's escrito ali na frente, tava contratando, tinha uma luva pra contratar o cara porque não tem mão de obra pra isso, né? Então as pessoas acreditam que vai ser de uma forma, porém, se a gente tem uma economia aquecida e muita gente querendo contratar, o funcionário é um asset que acaba sendo concorrido também, né? Exato, e não é. E hoje o empresário já explora o trabalhador no trabalho informal. Tipo, a CLT não impede nada. O cara que quer explorar, explora. Quando o mercado tá miserável, todo mundo ganha pouco. Exato. Se não tem outro emprego, o cara não tem pra onde ir, ele vai ter que ficar nesse mesmo que ele tá sendo explorado. Se tem agora uma economia aquecida, muito emprego, ele... isso aqui tá ruim, eu vou pra outro.
Exatamente. Com certeza. E direto eu vejo vários projetos de lei que você vai lá e coloca e tem no Instagram várias páginas, até pessoas de esquerda achando bacana aí vários projetos. Um deles que eu tinha visto é sobre a pensão socioafetiva, né? Que acaba sendo um fenômeno que eu vejo que acontece cada vez mais no Brasil. Inclusive a gente tem um colega que estudou conosco, que ficou morando junto 6 meses com a namorada que tinha um filho e até hoje, mais de 3 anos, ele tá pagando lá a pensão. Então o que você acaba vendo disso e por que você Eu tô resolveu? vendo, isso é só o próprio caso que você já me relatou, é uma aberração, né? O cara fica 6 meses com a menina, que tem um filho, e aí é obrigado o resto da vida de pagar pensão. E cadê o pai dessa criança? E o pai nem registrou a criança e não paga pensão. Então, assim, o responsável é o pai, né? Olha, eu nunca recebi tanto elogio de mãe solteira, porque ela fala, porque às vezes você pode imaginar, não, mas isso aí as mães solteiras não vão querer, porque elas vão querer pensão. Pelo contrário, eu tô falando o seguinte, ó, eu não consigo namorar, eu não consigo encontrar um cara, porque todo mundo fica com medo de ter que pagar pensão. E eu não quero pensão desse cara, né? Agora, tem gente oportunista que quer e transforma isso numa indústria, né? Tem caso de mãe solteira recebendo pensão do pai e 2 pensões de ex-padrastos. Então, assim, isso é... Teve um caso que também, pra mim, é um dos mais bizarros de todos, de um cara que ele registrou o filho, pensando que fosse dele, teve um processo judicial, ele descobriu que não era dele, né? E foi obrigado a pagar pensão. Então, o cara descobriu na justiça que era corno, e ainda foi obrigado a pagar a pensão pra mulher que traiu ele. Então, assim, é um negócio assustador, não tem respaldo legal, né? Uma jurisprudência criada pelo Superior Tribunal de Justiça que a gente pode derrubar com essa legislação, porque, assim, não é razoável, né? O responsável é o pai. Se aí muita gente questiona, mas tem gente que, né, tem um padrasto que acolhe, né, o filho do companheiro, da companheira por amor. E eu não tô impedindo que isso aconteça. Se um sujeito vai lá e casa com uma mulher que tem um filho, ele vai ter o vínculo formal com aquele filho, mas porque ele quis. Não porque uma decisão judicial mirabolante impôs aquela relação. Porque olha o nível de maluquice que a gente chega quando o judiciário quer fazer uma avaliação. Imagina, você está num processo judicial, tem um advogado para fazer a análise ou a defesa de uma relação socioafetiva, numa relação de afeto. Fala, como é que você mede, metrifica, calcula o afeto num julgamento, num processo? É uma coisa... Bom, quando a gente chega num ponto do judiciário querer definir que é a relação afetiva, acabou. O que sobrou para a sociedade? Eu não consigo definir nem mais, eu não posso decidir nem mais em quem eu sinto afeto, quem eu não sinto afeto, que é o judiciário que vai decidir por mim. E no processo desse nosso colega, a mãe foi lá e postou e mostrou lá no processo que ele tava tirando foto com a criança no aniversário, pra considerar que tem esse vínculo. Então, Porra, então, e olha só o nível de bizarrice, né? Olha o incentivo que o judiciário cria de comportamento. Então, se eu tô saindo com a mãe solteira e tem um aniversário da filha dela, eu não vou tirar foto com a filha dela pra não ter que pagar pensão. Eu vou ter que agir como se eu tivesse nojo da criança. Olha que coisa doentia que incentiva a ser feito por causa de uma decisão dessa. Já vi gente falando, não, que eu vou buscar a criança no colégio, a mãe queria colocar meu nome que eu posso buscar, e eu não quero colocar pra não ter esse vínculo. Tá vendo? Pô, eu não posso pegar o filho da criança. A criança perde, a mulher perde, o homem perde, todo mundo perde isso aí. Só quem ganha é uma minoria de oportunista que quer ver essa pensão acontecendo e a maluquice de cabeça de ministro do STJ. já teve até um advogado, o João Senzi, que veio aqui e comentou que já teve um caso onde foi caracterizado divisão de bens em um web namoro. Porque tinha... como é que é? Porque... Planos de futuro. E aí, num web namoro, nunca tinha visto a mulher tinha comprado um apartamento e teve divisão de bens. Porra, até nem pela internet agora você tá seguro, né? E tinha mensagem, que a gente vai casar, que eu quero ter filho com você, aí já caracterizou como... E aí dividiu o apartamento. Então eu vejo que muitas vezes... inacreditável. Muitas vezes algo que não deveria ser julgado por nenhum juiz, há uma relação entre pessoas... E a própria relação de afeto mesmo que tá lá atrapalhando muitas mães solteiras, né? Que a mãe solteira muitas vezes que é bem intencionada.
não deu certo com o marido que tava, ou enfim, teve um filho, quer se relacionar e não consegue mais porque os homens estão fugindo disso, né? Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.